Convido os irmãos a lermos todos juntos na carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo 4 e o versículo 4. Eu começo, meus irmãos, a minha palavra fazendo uma pergunta aos irmãos. E é uma pergunta pessoal. Eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais. Elas nos colocam contra a parede, não é? Elas invadem a nossa privacidade. E nós não gostamos de ser pressionados, não gostamos de estar nessa situação. Mas eu vou fazer essa pergunta aos irmãos para a nossa reflexão essa noite. Você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa alegre? E o irmão não precisa ter pressa em responder essa pergunta, porque a resposta não é tão óbvia quanto parece. E eu explico aos irmãos. Certa vez, uma caravana de irmãos passando por uma das missões da África do Sul, a esposa de um dos irmãos da caravana perguntou à esposa de um dos missionários: você é submissa ao seu marido? E a resposta dela foi a seguinte: se eu sou submissa ao meu marido ou não, a resposta dela foi a seguinte: eu sei que o meu marido me ama, mas se eu sou submissa a ele ou não, essa pergunta não deve ser feita a mim, essa pergunta deve ser feita a ele. Então, diante da resposta da esposa do missionário, eu vou refazer a minha pergunta. Será que a sua esposa pode dizer que você é um homem alegre, feliz? Será que o seu marido pode dizer que você é uma mulher alegre, feliz? Será que os seus filhos podem dizer que você é uma pessoa feliz? Será que os seus amigos, os seus colegas de trabalho, os seus irmãos aqui da igreja podem dizer que você é uma pessoa feliz? Talvez nesse momento você possa estar passando por algumas tribulações, ou passou recentemente, e você pode estar pensando assim: o irmão está falando isso porque ele não conhece a minha vida. E se eu contar a minha vida, até pedra vai chorar. Nós podemos também pensar que recentemente, alguns anos atrás, nós passamos por uma pandemia, em que nós perdemos pessoas queridas, alguns perderam familiares, outros amigos próximos. Nós vivemos num mundo, hoje em dia, em que as dificuldades são grandes. Cada vez mais existe crise financeira. As guerras estão aí, guerras que se alongam por anos. As pessoas em dificuldade. A gente vê crianças morrendo de fome, pessoas sem auxílio. E aí, novamente, eu pergunto: será que dá para ser feliz hoje em dia? Tem como ser feliz no mundo de hoje, com todas essas adversidades, essas dificuldades? Mas quando eu penso nisso também, eu lembro que o apóstolo Paulo, quando escreveu essas palavras, ele não estava hospedado no melhor hotel 5 estrelas de Roma. Paulo estava preso numa prisão, sendo algemado e açoitado, perseguido pelos próprios irmãos. Essa carta de Paulo aos Filipenses certamente é a carta da alegria. Ela nos exorta a ser alegres e também aos irmãos filipenses. Sem dúvida, a tônica dessa carta é alegria. Paulo repete 13 vezes a palavra alegria. Mas em cada capítulo dessa carta aos Filipenses, Paulo vai mencionar um ladrão que rouba a nossa alegria. Que ladrões são esses? O primeiro deles está lá no capítulo 1, no versículo 12. Capítulo 1, versículo 12, diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Notem, meus irmãos, que as coisas que nos acontecem são as circunstâncias da vida. As circunstâncias querendo nós ou não, gostando nós ou não, as circunstâncias acontecem à revelia da nossa vontade, acontecem na contramão do nosso querer. É um acidente grave, nos pega totalmente desprevenidos, não é? É uma pessoa que vai a uma consulta médica, sai de lá com um diagnóstico de uma doença incurável aos olhos da medicina. Pode ser um divórcio doloroso, né? A pessoa, os pais criam uma filha, um filho, com todo amor e carinho, levam ele ao altar no dia do casamento, achando que ali será construída uma história de amor e de felicidade. Mas depois descobre que a pessoa com quem casou não era bem aquela. A pessoa se transforma, muda, começam as brigas, às vezes até mesmo agressões. E essa felicidade acaba na justiça.
com uma briga, com uma contenda. Às vezes pode ser um luto traumático, a perda prematura de um ente querido, quando nós menos esperamos. As circunstâncias às vezes podem ser uma perda financeira radical, um negócio mal feito. Às vezes confiar numa pessoa que não tinha confiança e essa pessoa foge com dinheiro, trazendo um problema financeiro sério à pessoa. Às vezes pode ser de um pai, de uma mãe que cria o seu filho e vê ele na adolescência se afastando cada vez mais deles. De repente ele começa a andar com pessoas perigosas, começa a frequentar lugares perigosos, logo ele fica prisioneiro das drogas, acaba indo para a cadeia, e isso acaba com a felicidade não só da pessoa, como também da família. São situações, meus irmãos, são circunstâncias que acontecem na nossa vida e que às vezes a gente nunca pensa estar passando. Então, se nós não tomarmos cuidado, essas circunstâncias acabam com a nossa alegria. Quando Paulo escreve essa carta e diz: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tenha servido para o progresso do Evangelho, eu preciso perguntar a Paulo: Paulo, o que foi que lhe aconteceu? E certamente Paulo vai responder: eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui apedrejado em Listra, eu fui esquecido em Tarso, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado em Tessalônica, eu fui enxotado da Bereia, fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia Marítima, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma e fui preso, algemado e açoitado. Mas quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. A gente vê, meus irmãos, que Paulo não crê no acaso. Paulo não crê nas circunstâncias. Paulo sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. É um homem totalmente entregue à vontade de Deus para a sua vida. E lá no capítulo 1 de Filipenses, ele diz que em virtude dessas coisas penosas que aconteceram, duas coisas ocorreram. Primeiro, está lá em Filipenses 1,14. A igreja foi encorajada a pregar o Evangelho por Paulo estar preso. E a igreja pregou o Evangelho corajosamente, crescendo e se fortalecendo nesse período. E a segunda coisa, Paulo estava preso e guardado pela guarda pretoriana, que era a guarda particular do imperador. Paulo era guardado diariamente por alguns soldados. A guarda pretoriana do imperador era formada por mais ou menos 15 a 16 mil soldados. E se revezavam no cuidado de Pedro. Paulo era preso político, porque era cidadão romano, embora a acusação que pesasse sobre ele fosse religiosa. Mas se não fosse essa prisão de Paulo, Paulo jamais teria acesso à elite romana do palácio do imperador. E o que Paulo fez? Paulo pregou insistentemente, constantemente o Evangelho para todos eles, evangelizando a maior parte deles. Durante 2 anos, Paulo não deixou de pregar a palavra de Deus para esses guardas. Em Filipenses 4:22, ele diz assim, no final da carta aos Filipenses: todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Veja que coisa maravilhosa, que coisa fantástica, o alcance da palavra de Deus. Paulo também, por estar preso, não podia visitar as igrejas. E o que ele fez? Começou a escrever cartas. As cartas da primeira prisão. Cartas aos Efésios, aos Filipenses, aos Coríntios, aos Colossenses e a carta de Filemão. Sem a prisão de Paulo, provavelmente não teríamos essas joias escritas, esses tesouros escritos. De repente, meus irmãos, você olha para a sua vida e parece que tudo está de cabeça para baixo. Mas pode ter certeza que Deus está escrevendo o capítulo mais importante da sua vida. Deus está trabalhando por você e não contra você. Nas circunstâncias, olhe para as circunstâncias na perspectiva de Deus. Nas circunstâncias, olhe para a soberania de Deus, porque Deus está trabalhando por você e você pode afirmar com certeza: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Tenha essa visão para que as circunstâncias não roubem a sua alegria. O
O segundo ladrão da nossa alegria que Paulo menciona são as pessoas. Está lá no capítulo 2, no versículo 4. E diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Nós sofremos mais por causa de gente, por causa das circunstâncias. Sabe por quê? Porque as pessoas nos decepcionam, mas nós também decepcionamos as pessoas. As pessoas nos fazem sofrer, mas nós também fazemos as pessoas sofrerem. Atitudes, meus irmãos, que nós temos, palavras que nós falamos, fazem as pessoas sofrerem. Palavras que ferem, que machucam, que afastam. E muitas vezes nós fazemos isso com as pessoas às quais nós amamos. Mas quando isso acontece, é necessário uma coisa, meus irmãos. É necessário perdão. Não existe vida saudável sem perdão. Não existe casamento saudável sem perdão. Não existe relacionamento saudável sem perdão. Não tem igreja saudável sem perdão. Nós não somos perfeitos. Nós não viemos de uma família perfeita. Nós não nos casamos com uma pessoa perfeita. Nós não temos filhos perfeitos. Nós não frequentamos uma igreja perfeita. Por isso nós precisamos constantemente exercer o perdão. A Bíblia diz que aquele que não perdoa não pode adorar a Deus. Quem não perdoa não pode ser perdoado. Quem não perdoa fica constantemente preso. Quem não perdoa não pode entrar no reino dos céus. Porque lá só entra um tipo de pessoa. Aqueles que foram perdoados e os perdoadores. Eu sei, meus irmãos, que perdoar não é fácil, mas é necessário. Perdão é maior que o ódio. Perdão é maior que a vingança. Perdão cura, perdão liberta, perdão restaura. Perdoar é a libertação do coração. Nós podemos entender melhor o perdão quando nós entendemos uma parábola que Jesus contou, que é a parábola do credor incompassível. Jesus conta essa parábola dizendo o seguinte: tinha um rei que acertava suas contas com seus súditos, e tinha um deles que lhe devia 10.000 talentos, e ele não tinha como pagar. O rei exigiu que ele pagasse. Então ele começa a vender os seus bens, tudo que ele tinha. Ele volta ao rei e pede misericórdia por causa da sua família. E o rei, então, perdoa a dívida de 10.000 talentos. Lá na frente, esse homem perdoado em 10.000 talentos, encontra um conservo seu que lhe devia 100 denários. E esse homem também não podia pagar os 100 denários. E pediu clemência, pediu misericórdia. E o que fora perdoado em 10.000 talentos, não perdoou, não teve misericórdia e exigiu: paga-me o que me deve. E o rei ficou sabendo disso. Mandou chamar o servo e lhe disse: servo infiel, eu lhe perdoei 10.000 denários e você não pode perdoar o seu conservo em 100 denários, pois será entregue aos verdugos e irá para a prisão. Só sairá de lá quando me pagar. Jesus conclui a parábola dizendo: assim vosso Pai Celeste fará se no íntimo não perdoarem uns aos outros. Mas a parábola termina e nós entendemos realmente que existe o perdão, que nós temos que perdoar as pessoas. Mas se nós nos aprofundarmos no estudo dessa parábola, nós vamos ver que o que eram 10.000 talentos na época? Judeu nenhum poderia dever esse valor. 10.000 talentos significava, um talento significava 35 quilos de ouro. 10.000 talentos são 350.000 quilos de ouro. São 10 caminhões truck lotados de ouro. Para nós termos uma ideia, todos os impostos da Galileia, Judéia, Pérea e Samaria, durante um ano todo, eram de 800 talentos. 10.000 talentos eram todos os impostos dessas 4 nações durante 14 anos. O trabalhador recebia naquela época 1 denário por dia de serviço. Então, 100 denários eram 3 meses e 10 dias, eram 100 dias de trabalho. Para um trabalhador juntar 10.000 talentos, era necessário ele trabalhar 150.000 anos. Que conclusão nós chegamos? Essa dívida era impagável, né? E a pergunta é: por que Jesus usa uma cifra tão elevada? Para nós entendermos que a nossa dívida com Deus era impagável e Deus a perdoou completamente. Isso significa, meus irmãos, que nós não podemos dizer que nós não perdoamos aquele ou aquele outro. Meus irmãos, nós precisamos perdoar,
Quando nós guardamos mágoa, é a mesma coisa que nós tomarmos veneno achando que é o outro que vai morrer. A mágoa, o ódio, quando nós não perdoamos, só faz mal para nós mesmos. Ela é autodestruição para nós. A única maneira das pessoas não roubarem a nossa alegria é nós tomarmos a decisão de perdoá-las, assim como Deus, em Cristo Jesus, nos perdoou. E o terceiro ladrão da nossa alegria, que Paulo menciona, está lá no capítulo 3, no versículo 19. E diz assim: o destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Eu quero usar esse versículo para nós pensarmos sobre a nossa preocupação com o dinheiro, a avareza, o dinheiro como Deus na vida das pessoas. Aquela pessoa que só pensa em dinheiro, só conversa sobre dinheiro e só se preocupa com dinheiro. E aqui eu faço um parênteses para os irmãos não me entenderem mal. Não estou querendo dizer que o dinheiro é ruim, que trabalhar, estudar, ter um bom salário é ruim. Não, pelo contrário. Isso é bom, isso é bênção de Deus na nossa vida. E quando nós temos, nós podemos, inclusive, ajudar aqueles que não têm. O que eu estou querendo dizer é aquela pessoa que vive só em função do dinheiro. Para ela, só existe dinheiro. Ela só pensa em dinheiro. Alguma vez você já discutiu com a sua mulher por causa do dinheiro? Alguma vez você já discutiu com o seu marido por causa do dinheiro? Alguma vez você já discutiu com seus filhos, com seus pais ou com seus amigos por causa do dinheiro? Mas, infelizmente, as pessoas discutem por dinheiro. Ele é o maior ponto de discórdia nas famílias de hoje. As pessoas brigam porque têm dinheiro e também porque não têm dinheiro. As pessoas brigam porque têm muito dinheiro e porque não têm dinheiro nenhum. Sempre discutem por dinheiro. Dinheiro é mais como moeda, ela é um ídolo, ela é mamon. Por causa do dinheiro, pessoas casam e pessoas se descasam. Por causa do dinheiro, pessoas mentem. Por causa do dinheiro, pessoas se corrompem e são corrompidas. Por causa do dinheiro, pessoas matam e morrem. Por causa do dinheiro, as pessoas vendem a alma ao diabo. Por causa do dinheiro, as pessoas cometem as maiores atrocidades. Por causa do dinheiro, os seres humanos se tornam verdadeiros animais. Por isso, Paulo diz que algumas pessoas só se preocupam com o dinheiro, só se preocupam com as coisas terrenas. Hoje, meus irmãos, nós vivemos em um mundo globalizado. E a globalização, problemas que acontecem na Europa, na Ásia, na América do Norte, e que afetam as chamadas bolsas de valores, afetam diretamente e rapidamente também os nossos bolsos, porque nós vivemos nesse mundo globalizado. Hoje, mais de 50% das riquezas do planeta se concentram na mão de pouco mais de 100 empresas. Há empresas mais ricas que nações. A Toyota é mais rica do que a África do Sul, a General Motors é mais rica que a Noruega, o Walmart é mais rico do que mais ou menos umas 100 nações. Cada vez mais as pessoas querem o nosso dinheiro e o seu dinheiro também. E nós entramos nessa corrida frenética, porque cada vez mais nós temos que ganhar e ganhar para poder consumir também cada vez mais. Querem ver um exemplo? Na década de 50, nós consumíamos 5 vezes menos do que hoje e não éramos menos felizes por causa disso. Na década de 70, mais ou menos 70% das famílias dependiam somente de uma renda para se manterem, mas hoje, mais de 70% das famílias dependem de 2 rendas para se manterem, do homem e da mulher. Ou seja, o luxo de ontem é a necessidade de hoje. Isso acontece porque nós entramos nessa corrida frenética para ganhar, 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 para gastar, gastar, gastar. São preocupações com as coisas terrenas. A Bíblia diz que quem ama o dinheiro, dele nunca se satisfaz. A nossa alegria não está no dinheiro. Nada trouxemos quando viemos ao mundo e nada vamos levar quando partirmos desse mundo. Portanto, o sentido da vida não é o que você tem agora. Agora, o que a Bíblia nos ensina é que a piedade como contentamento é grande fonte de lucro. Tendo o que comer, o que beber, o que vestir, com isso estejamos contentes. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois amará um e desprezará o outro. Não ponha o dinheiro em seu coração como fonte de felicidade. Muitas pessoas dizem que o dinheiro vai trazer felicidade e segurança, mas Jesus é a razão da nossa vida e só Ele pode nos trazer segurança e felicidade. Meu irmão, não coloque a sua felicidade no dinheiro, porque um dia esse ladrão vai roubar a sua alegria.
E o quarto e último ladrão que rouba a nossa alegria, que Paulo menciona, está lá no capítulo 4, no versículo 6. E diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Ela é a ansiedade. A ansiedade, meus irmãos, está presente na nossa vida. Você conhece alguém ansioso? Você conhece alguém que fica roendo as unhas? Alguém cujo problema está lá no Japão, mas ele acha que já está batendo na sua porta? Aquele tipo de gente que, quando não tem problema, acaba criando um por causa da sua ansiedade. Aquele que não sabe viver sem problemas por causa da sua ansiedade. Meus irmãos, a ansiedade é o mal desse século. Atinge pessoas de todas as camadas sociais, todas as culturas, de todas as raças, de todas as faixas etárias, de todos os credos. As crianças estão estressadas, os pais estão estressados, os idosos estão estressados, todas as pessoas estão estressadas. E esse estresse é fruto da ansiedade. A ansiedade é a marca da nossa geração. Sabe o que significa ansiedade na língua grega? Estrangulamento. É pressionar o pescoço na contramão da respiração. É tirar o oxigênio. Tem gente que está sufocada. Jesus é claro ao dizer que a ansiedade é inútil. Por mais ansioso que nós estejamos, a ansiedade não pode acrescentar um côvado à nossa vida. A ansiedade é inútil. Ficar ansioso não resolve as coisas, nem hoje, nem amanhã. Pelo contrário, a ansiedade suga, a ansiedade desidrata, a ansiedade nos enfraquece. Pior que isso, a ansiedade nos traz doenças graves de saúde. As pessoas ficam preocupadas ante a possibilidade de lhes acontecer algo amanhã e antecipam esse sofrimento vivendo como se aquele algo já tivesse realmente acontecendo. Estatisticamente, 70% das coisas que nos deixam ansiosos não acontecem. Jesus nos alerta que a ansiedade é incredulidade. Os gentios que não conheciam a Deus é que se preocupavam com todas as coisas. O que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. A ansiedade, meu irmão, é duvidar que Deus seja bondoso e poderoso para cumprir as suas promessas. Deus conhece a nossa necessidade. Ele cuida de nós. Deus cuida dos pássaros, das flores e cuidará de você. Para Deus, você é mais importante do que pássaros e flores. E como nós resolvemos a ansiedade? Paulo nos dá o remédio. Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Em tudo, porém, sejam conhecidas suas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. A palavra oração no grego é adorar. Paulo está falando sobre adoração, sobre dar graças a Deus. Existe diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus. Nós adoramos a Deus por quem Ele é. Nós damos graças a Deus por tudo que Ele faz, pelo que Deus faz para nós. A receita contra a ansiedade, portanto, meus irmãos, é adorar a Deus, suplicar a Deus como Pai Celestial e dar graças por tudo que Ele faz por nós. Nós ficamos ansiosos porque nós não paramos para adorar a Deus, reconhecer o quão grande Ele é. O profeta Isaías diz que Ele é o Deus que mede as águas do oceano na concha da sua mão, no capítulo 40. Davi, no Salmo 47, diz que ele conhece todas as estrelas pelo nome e nenhuma delas vem faltar. Moisés, no Salmo 90, diz que ele é um Deus que vai de eternidade a eternidade. Deus não quer que nós sejamos ansiosos. Nós devemos confiar em Deus. Deus está no controle de tudo e de todos. Quando começamos a adorar a Deus e dar graças a Deus, não existe mais espaço para a ansiedade. Paulo diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Adorar a Deus, ser grato a Deus, é a única forma para que a ansiedade não roube a nossa alegria. Concluindo, meus irmãos, não deixe que esses 4 ladrões, as circunstâncias, as pessoas, a preocupação por dinheiro e a ansiedade roubem a sua alegria. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente eu direi, alegre-se. A alegria do cristão é uma ordem de Deus. Portanto, meus irmãos, não ser alegre é um pecado.
é ser contra a ordem que Deus nos deu. A alegria tem que ser a essência do cristão. O reino de Deus é a alegria. O evangelho que um dia nos trouxe, a boa nova, é de grande alegria. O fruto do Espírito é alegria. Por isso Deus diz, a ordem de Deus é alegre-se. E Paulo repete 2 vezes nesse versículo 4, alegre-se. Mas quando mesmo que Paulo diz, alegrem-se sempre. Isso quer dizer, em quaisquer circunstâncias, sejam elas boas ou ruins. Se alegrar quando tudo está bem, até o ateu consegue. O desafio é ser feliz apesar das circunstâncias adversas. Por isso Paulo nos alerta, alegrem-se sempre, sejam sempre alegres. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a alegria do cristão não é um sentimento, ela não é uma emoção. A alegria do cristão não é apenas a presença de coisas boas e a ausência de coisas ruins. Ela é uma pessoa, ela é Jesus Cristo. Se você tem Jesus, você é uma pessoa feliz. Se você não tem Jesus, você pode até ter momentos felizes, mas você não é Jesus. A nossa felicidade tem nome, ela chama-se Jesus Cristo. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, nos versículos 8 e 9, chama a alegria de indizível e cheia de glória. É uma alegria intraduzível, impossível de ser expressa. Meus irmãos, tenham isso sempre em mente. Deus quer que nós sejamos muito felizes. Deus quer que nós sejamos plenamente felizes. Deus quer que nós sejamos abundantemente felizes. Deus quer que nós sejamos superlativamente felizes. Deus quer que nós sejamos eternamente felizes. Nós não gostamos de perguntas pessoais, mas essa é uma pergunta necessária. Você é uma pessoa alegre? Você é uma pessoa feliz? Que Deus nos ajude a darmos essa resposta, amém? Convido os irmãos a ficarem em pé, nós vamos cantar mais um cântico, e em seguida eu vou orar encerrando.